Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional. Hoje, quarta-feira, dia 21 de agosto, são 6h45 e eu estou na Praça de Governador Portela. Nós estamos fazendo a leitura e o estudo bíblico simplificado do livro de Gênesis e hoje nós vamos entrar na parte em que fala José na prisão interpreta 2 sonhos. Eu amo essas histórias. São umas das histórias mais conhecidas na Bíblia, né? E eu amo falar sobre ela. Passadas as coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. Então, vocês pensam que o faraó era o rei do Egito, né? E quando algo não agradava, quando alguém fazia algo que não estava ali de acordo com as coisas que ele queria, ele simplesmente mandava prender. O comandante da guarda pô-los a cargo de José para que o servisse e por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: Por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam: Tivemos um sonho, e não há quem o possa interpretar. Disse-lhes José: Porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contei-me o sonho. Olha só. Ah, meu Deus. Perdão. Foi. Tava caindo aqui o celular. Então, olha só. Como eu falei ontem, né? José, ele tinha as graças do Senhor. Em todo lugar que ele chegava, ele tinha as chaves do lugar. Tinha as chaves do lugar, tinha a confiança das pessoas. E por mais que ficasse acontecendo coisa ruim atrás de coisa ruim, né? Foi vendido pelos irmãos, foi trabalhado escravo, foi preso. Toda vez que ele chegava num lugar, depois da coisa ruim, tinha um refrigério, vamos dizer assim, por exemplo. Foi vendido para servir como escravo? Beleza, foi parar na casa do rei. Daí a mulher deu em cima dele, foi preso, beleza, chegou lá, o carcereiro deu as chaves da prisão para ele podia cuidar de tudo. Então, sempre depois da zona de expulsão, tinha um refrigério ali para que José conseguisse suportar o processo. O sonho do copeiro-chefe. E aqui, quando José viu que eles estavam tristes, perguntou: Por que vocês estão tristes? Que semblante triste é esse? E eles falaram: Tivemos um sonho e ninguém pode interpretar. E José: Porventura pertencem a Deus as interpretações. Quando José diz isso, ele tem certeza que, se é Deus que interpreta os sonhos, e ele é filho de Deus e abençoado, ele consegue. Me conta o sonho, que aí eu vou interpretar. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: Em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide havia flores e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó e dei na própria mão do Faraó. Então lhe disse José: Esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reentregará no teu cargo, e tu lhes dará o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo quando lhe eras copeiro. Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção a mim, a Faraó, e me faças sair desta casa. Olha só, essa parte é importante porque José estava ali, vivendo o processo, né?
E ele sabia que cada coisa que ele fizesse poderia tirá-lo daquele lugar. Quando ele interpretou o sonho dos funcionários do faraó, ele falou: "Lembra-te de mim", né? Quando ele viu que o faraó iria restituir ele, vocês lembram que José era aquele que tinha muitos sonhos, né? Que sonhou sobre os feixes que levantavam e dominavam sobre os outros, sonhou que o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante dele. Então ele pediu pro copeiro: "Lembra de mim quando eu estiver lá com o faraó, que foi eu que interpretei o sonho para ver se eu saio daqui". Tipo, ele sabia que ele estava ali injustamente, e ao invés dele se rebelar contra Deus, dele fazer tanta coisa errada, dele se deixar levar pelo contexto, ele estava sempre atento, observando as oportunidades que poderiam surgir para que ele saísse daquele lugar, para que ele tivesse um outro rumo de vida. Então, José era alguém indesistível, ele estava ali sempre tentando, sempre insistindo no seu progresso, no melhor para si. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus e aqui nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. Então ele sabia que estava sendo acusado injustamente, que aquilo tudo que estava acontecendo não era justo para ele. E ó, em outro momento ele poderia o quê? Se revoltar com Deus. Poxa, Deus, do que adianta tu me dar esses sonhos? Eu sonhar que o sol, a lua e as estrelas se curvam para mim se eu tô aqui preso injustamente para começar, né? Ele poderia se revoltar, ele poderia não entender o que estava acontecendo. Olha o tanto de coisa ruim que aconteceu na vida de José, José lá, e José lá, e José lá. E aqui ele falou: "Lembra de mim porque eu não fiz nada para estar aqui", né? Então era mais uma cartada ali que ele estava dando para tentar ser direcionado para a promessa, para o propósito dele. E Deus é tão magnífico, majestoso, que ele observa essas coisas e ele sabe quando a gente está tentando, quando a gente não desiste, quando a gente está esperando com paciência e fé no que ele pode fazer para a nossa vida. O sonho do padeiro-chefe. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: "Eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão-alvo me estavam sobre a cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves o comiam do cesto na minha cabeça. Então lhe disse José: A interpretação é esta: os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará num madeiro, e as aves te comerão as carnes. No terceiro dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e o condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-chefe enforcou como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Então, olha aqui, José interpretou o sonho. Foi exatamente o que José falara, né? José falou: é 3 dias. Daqui 3 dias, o faraó vai te restituir, tu vai entregar o copo na mão dele e vai voltar para o seu cargo. E o outro, daqui 3 dias, o faraó vai tirar a sua cabeça e as aves vão te comer. E aconteceu aquilo. Então, cara, como é que, acontecendo justamente, exatamente o que José havia interpretado, ele ainda não se lembrou de José? Aconteceu, passou e ele deixou para lá. Não lembrou que ele tinha pedido: lembra-te de mim na presença de Faraó, quando tu for lá voltar, quando ele te restituir. Então, olha só o tanto de coisas que se movem, que acontecem. Essa história é a história de José. Mas para que seja a história de José, outras pessoas estão inseridas nela e outras pessoas passam por muitas coisas para que tudo seja cumprido na vida de José. Exemplo, o padeiro. O padeiro ele foi tirado da cabeça fora, né? O faraó matou ele, deixou para as aves comer. E por que que o faraó fez isso? Aconteceu alguma coisa para que ele fosse preso, para que parasse lá do lado de José, para que ele tivesse o sonho. Quem que colocou esse sonho na cabeça dele? Foi Deus. É Deus que nos dá os sonhos, é Deus que nos dá as visões. Então, para que ele tivesse que contar o sonho a José, José interpretasse, então tudo acontece com um propósito, até a coisa mais
minúsculo, até o que você acha, não, nada a ver, Deus não tá com a mão aqui, Deus tá com a mão em absolutamente tudo, 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 é que a gente não entende, é que a gente não, igual o povo de Israel, eles queriam fugir, né, eles estavam ali tentando fugir, Deus mandava comida todos os dias, caía um manjar do céu todo dia, as roupas deles e as sandálias cresciam junto com eles no corpo, né? Porque eles passaram 40 anos no deserto e onde é que eles iam comprar roupa? Onde é que eles iam encontrar tecido para fazer roupa? Se eles não tinham nem o que comer, que até a comida deles caía do céu. Então as roupas cresciam junto com eles no corpo. Teve milhares de provas, de pragas, de tanta coisa para que eles saíssem. E tudo Deus dava, e tudo Deus fazia. E essas pessoas ainda reclamavam, essas pessoas ainda murmuravam, né? Estavam ali no deserto falando. Em um momento eles falaram para Moisés: "Para que teu Deus tirou a gente de lá pra gente passar por isso aqui? Pelo menos lá a gente tinha carne. Aqui só tem manjar." Caía do céu, gente. Caía do céu todo dia o manjar e eles ainda achavam ruim. Então, observe que parece que nada é suficiente pra gente, né? A gente faz isso. Olha só, parece absurdo quando a gente fala desse assunto assim. Ah, porque o povo de Israel reclamava de tudo, preferia ter ficado no deserto, porque lá no deserto não, preferia ter ficado no. Eita, meu Deus, desculpa, caiu de novo. Preferiam ter ficado escravizados, né? Porque lá era melhor, lá tinha carne. Isso parece absurdo a gente falar disso, mas a gente é exatamente assim. A gente fala, meu Deus, que povo mal agradecido. Somos exatamente assim. Por quê? Na Bíblia, quando a gente lê essa história, a história de José, a história do povo de Israel, a gente sabe que eles tinham um propósito, né? A gente sabe que vai ter um final para aquela história. A gente sabe qual é o final porque a gente está com o livro na mão e muitas pessoas já leram. É uma história que é comum ser contada, que as pessoas pregam na igreja, enfim. Então a gente já sabe o final daquela história. A gente sabe que eles estão passando por um processo, mas a gente sabe o que é que vai acontecer na vida deles depois. E aí a gente olha e pensa: meu Deus, por que que ele está sendo mal agradecido assim? Por que que ele está fazendo tal coisa assim? Por que que ele está se desviando? Se o futuro dele é aquilo, se o destino dele é aquilo. Ele não devia ter paciência, mas a gente está falando isso porque a gente está vendo qual que é o futuro, a gente está vendo qual que é a promessa. E quando se trata da nossa vida, que a gente não sabe qual é o futuro, a gente não sabe qual é a promessa, e a gente não tem paciência para esperar também. E a gente murmura contra Deus, e a gente fala as mesmas coisas que o povo de Israel falou. Muitas vezes, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Você se muda para uma cidade por algum motivo, alguma coisa acontece e essa coisa é obra de Deus para que você se mude, para que você faça o movimento necessário. Você chega na outra cidade e acontece uma coisa que você não gosta e você fala logo: "Ah, meu Deus, antes mesmo eu tivesse ficado na cidade que eu estava. Por que que tu me trouxe para cá, Deus, para passar por isso?" Tipo, você leva uma topada, quebra, corta a unha, quebra a unha, você já começa a reclamar e achar dificuldade em tudo. "Ah, meu Deus, olha pra isso, tu me mandou pra cá pra quebrar a unha, foi. Poxa, era melhor que eu tivesse ficado lá." A gente faz isso todos os dias, gente, a gente faz isso toda hora. Então cabe a nós nos policiarmos. Olha José ele passou por todo o processo com paciência ele passou por todo o processo. E o processo pode durar 30 anos, 10 anos, 20 anos. A promessa é certa porque quem prometeu foi Deus e ele cumpre. Então reflitam acerca disso hoje, acerca dessa palavra, acerca da paciência, né? Acerca da não murmuração. Não reclamem, gente, por nada, por absolutamente nada, porque Deus sabe de todas as coisas. Deus, ele está em cada detalhe. Deus está em cada atitude. Deus está em tudo. Deus está em tudo. Basta você olhar com os olhos certos, basta você olhar com sabedoria. Basta você entender o que você vai fazer a partir de cada situação, né? Porque quando se fala Deus está em tudo, Deus está em cada atitude, Deus está em cada ação. Tá, então Deus está no momento em que alguém faz mal a uma criança, a um animal, Não.
Ali é uma responsabilidade inteiramente da pessoa, né, não é Deus que está querendo que a pessoa faça aquilo, mas o seu olhar perante aquela situação é onde Deus está. É o seu olhar que faz a diferença. É em você que o Espírito Santo vai se movimentar para fazer alguma coisa a partir daquela ação. Então eu acho que é isso. A palavra de hoje veio com muita facilidade. Eu sou muito feliz fazendo isso. Graças e bênçãos se renovam a cada manhã. Muito, muito obrigada e até amanhã.